esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o que é mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas por Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje terça-feira da segunda semana da Páscoa, celebrando o mistério da redenção ainda, celebrando a ressurreição do Cristo no meio de nós. Ele vive vitorioso sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Nós olhamos para essa liturgia de hoje e nos deparamos de modo muito especial com um dos diálogos mais lindos das Sagradas Escrituras, o diálogo entre Jesus e o jovem chamado Nicodemos. Acompanhamos durante esses dias Jesus dizendo a Nicodemos, neste diálogo, que necessário é nascer de novo, nascer das coisas do alto, não somente nascer na vida humana, mas nascer pela graça do batismo e pela graça do Espírito Santo. Esse nascimento novo, anunciado por Jesus a Nicodemos, fala precisamente da vida nova que o Cristo ressuscitado traz a cada um de nós. E nesse diálogo tão bonito com Nicodemos, o Senhor declara para ele hoje com todas as letras que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos para esse evangelho, olhamos para esse diálogo, contemplamos a plenitude do amor de Deus expressa e revelada àquele que é conhecido como discípulo da madrugada, aquele que vai ter com Jesus durante a noite para descobrir se Jesus verdadeiramente vem a ser o Messias. E nesse diálogo o Senhor aos poucos vai se revelando a Nicodemos, a tal ponto que revela a Nicodemos a vontade absoluta do coração de Deus. E a vontade absoluta no coração de Deus é que nenhum de seus filhos se perca, mas que eles possam ter vida e vida em abundância. Nesse tempo da Páscoa, contemplamos esta verdade. O Cristo ressuscitado é aquele que traz a vida em abundância àqueles que nele creem. E o mistério, amados irmãos e irmãs, o segredo para herdarmos essa bem-aventurança é a fé. É preciso crer naquele que é o Cristo Jesus, que venceu a morte, que na plenitude dos tempos se encarnou, assumiu a nossa condição, viveu no meio de nós, doou a sua vida e ressuscitou vitorioso. Em tudo viveu a nossa condição, mas superou a nossa fraqueza, buscando fazer em tudo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Essa vontade que Jesus faz, que é a vontade do Pai, dá a certeza a Ele de que vence a morte, traz nova vida e renova a experiência que até então a humanidade havia feito de dizer não ao projeto de amor em Jesus Cristo, a um sim definitivo.
Um sim que traz vida, que redimensiona a condição humana e que, de fato, ilumina a vida de todo homem, dando a ele a oportunidade de recomeçar. Encontrar-se com o ressuscitado, literalmente, é fazer a experiência de crer nesse Cristo Jesus que vida em abundância nos proporciona. Quando nós fazemos essa experiência desse encontro, não temos medo de viver a nossa fé, a nossa devoção naquele que é o Senhor da nossa vida. É o que nós ouvimos hoje na primeira leitura de Atos dos Apóstolos. Depois de terem vivido toda a experiência da provação, os apóstolos são presos e não se contentam com a prisão. Clamam a Deus e Deus mais uma vez intervém na sua história, libertando eles para que o anúncio do Evangelho possa acontecer, deixando aqueles que são os detetores do poder assustados e surpresos com essa ação poderosa de Deus na vida dos discípulos. Traduzindo de uma maneira mais clara para a nossa vida, quando fazemos a experiência de professar a nossa fé no Deus que nos amou, nenhuma circunstância nos impede de viver e anunciar de maneira plena o Evangelho por onde nós passamos. Que a Mãe de Deus então nos ajude a tomar posse dessa verdade na nossa história, a renovar a nossa fé naquele que vitorioso está no meio de nós. Por isso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Diante do altar de Deus, façamos as nossas preces, apresentando a Deus o nosso pedido, a nossa súplica.